Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas e o povo brasileiro que acompanha esta sessão, venho a essa tribuna para desagravar o prefeito de São Paulo e candidato à presidência da República com 47 milhões de votos, que é Fernando Haddad. Os jornais, nos dias de hoje, estampam a notícia de que Fernando Haddad foi denunciado por um crime que ele não praticou. Essa denúncia o acusa de corrupção, lavagem de dinheiro e é efetivamente uma denúncia que teve como propósito interferir no processo eleitoral. Fernando Haddad foi acusado de receber em pagamento de uma dívida, uma doação de uma empreiteira que, pasmem senhores, Fernando Haddad interrompeu a obra dessa empreiteira. Ele, como prefeito, ao chegar na prefeitura, essa empreiteira tinha sido contratada pela gestão anterior para fazer um túnel ligando a Avenida Águas Espraiadas até a Estrada Imigrantes. E o que fez o então prefeito Fernando Haddad? Ele suspendeu a obra e suspendeu o contrato que beneficiaria esta empreiteira. Neste processo, ninguém disse que aquela gráfica que teria recebido aquele recurso teria trabalhado para a campanha de Fernando Haddad. Essa pessoa que fez uma delação premiada se chama Fernando. Essa pessoa disse que um tesoureiro nacional do PT teria procurado e ele teria feito uma doação no Caixa 2 e que, segundo ele, deveria ter sido para beneficiar o então prefeito Fernando Haddad. Pasmem, senhores, 3 aspectos que eu quero trazer aqui em relação a essa denúncia. O primeiro aspecto é que essa denúncia, ela não trouxe uma prova sequer da participação do então prefeito Fernando Haddad. Ela não trouxe sequer uma prova de alguém que envolvesse Fernando Haddad ou envolvesse sequer o seu tesoureiro de campanha. E o Supremo Tribunal Federal, na sua segunda turma, já tem jurisprudência dizendo que qualquer delação que não seja acompanhada de provas, ela não tem validade jurídica. E essa denúncia contra o prefeito Fernando Haddad foi uma denúncia puramente baseada numa delação premiada, sem ter sido acompanhada de uma prova sequer contra o ex-prefeito Fernando Haddad. Mas, senhores, não bastava essa denúncia não respeitar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa denúncia também, deputada Luiza Erundina, que foi prefeita de São Paulo, ela foi apresentada no dia 3 de setembro desse ano, durante o processo eleitoral. Ela teve
o fito propósito de incidir sobre o processo eleitoral. Vejam, senhoras e senhores, que são deputados, que já foram prefeitos, o Ministério Público, diante de um fato ocorrido em 2012, apresentou no dia 9 de setembro de 2018, portanto, dentro do processo eleitoral, apresentou essa denúncia. Com claro propósito, o deputado Patrus Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte, de incidir sobre as eleições desse ano. O sistema político não protegeu aqueles que concorrem de uma ação eleitoral do aparato judicial, como aconteceu nesse caso, e aconteceu com o Sérgio Moro também, que durante o processo eleitoral vazou uma delação premiada de Antônio Palocci, também com o fito propósito de influenciar nas eleições de 2018. Esse promotor de São Paulo o fez. Mas eu quero falar aqui que, além desta denúncia ter sido feita sem provas contra uma orientação do Supremo Tribunal Federal vinculativa, além dessa denúncia ter sido apresentada no período eleitoral, eu quero falar de quem apresentou a denúncia. É um promotor de São Paulo, de nome Marcelo Medroni. E quem é Marcelo Medroni? Esse promotor, ele tem mais de uma dezena de denúncias rejeitadas pela Justiça, que a Justiça não as acatou, exatamente pela forma leviana em que faz suas denúncias. Esse promotor é conhecido como uma pessoa em que as suas denúncias não são aceitas pelo Tribunal de Justiça, pela Justiça de primeiro grau, como creio eu vai ocorrer em relação a essa denúncia contra o prefeito Fernando Haddad. Esse promotor, ele foi fazer um curso na Itália, com licença remunerada, para fazer um curso de pós-doutoramento, um curso de duração de 2 anos. Ficou 6 meses na Itália e não frequentou o curso. Foi aberto um procedimento em relação a ele, inclusive com o objetivo de ressarcimento daquela licença remunerada, mas o corporativismo do Ministério Público encerrou esse procedimento dizendo: olha, precisa haver uma regulamentação. Ora, a ausência de regulamentação da frequência de um curso não permite a pessoa não frequentar o curso. Eu só estou dizendo isso para dizer de quem se trata desse denunciante. E eu espero que a Justiça de São Paulo faça com Fernando Haddad o que já fez com o próprio Fernando Haddad. Não aceitou uma das denúncias contra ele. Nenhuma das denúncias até hoje foram julgadas e ele foi condenado em nenhum dos processos. Mas faça também o que fez sempre com esse promotor. Não aceite denunciações caluniosas com objetivos eleitorais. Vamos votar.